Bom, pessoal, essa semana nós tivemos duas perdas na literatura brasileira, que foi o Rubem Fonseca e o Luiz Alfredo Garcia Rosa. Então, resolvi homenagear um deles e pesquisando alguma coisa, um resumo sobre o livro Agosto, de Rubem Fonseca, para passar, deixar registrado aqui. Essa foi a maneira que eu encontrei de homenagear e demonstrar muito os meus sentimentos à perda para a literatura. Então, Agosto, né, é um livro do Rubem Fonseca, e eu vou ler alguma coisinha aqui para vocês, depois eu vou passar, deixo a fonte, registrar tudo direitinho para vocês. Quem quiser pesquisar e mais a fundo, sinta-se à vontade. Então, Agosto, um resumo. Com um pé na ficção e outro na história, o Rubem Fonseca fez desse romance Agosto uma narrativa policial. Transcorrendo em agosto de 1954, o livro apresenta os vultos históricos daqueles episódios que culminaram com o suicídio de Getúlio Vargas, como se fossem protagonistas do próprio romance. Assim, figuras como Getúlio Vargas, seu irmão Benjamin, a filha Alzira, o polêmico tenente Gregório Fortunato, ministros como Tancredo Neves, os militares, Zenábio de Castro e Mascarenhas de Moraes, o brigadeiro Eduardo Gomes, só para citar alguns, nesse livro, dá voz e ato à sua história. Então, o narrador, ele apresenta com desenvoltura ações, pensamentos, dramas e dúvidas de personagens como esses que foram citados. Simultaneamente, a narrativa da crise que levaria Getúlio ao suicídio, provocada pela tentativa de assassinato do Carlos Lacerda. O autor, ele desenvolve a história ficcional ao redor do personagem central do romance, o comissário Alberto Matos. Os primeiros fatos da obra desse livro, Agosto, são reais, que é o crime da Rua Toneleiros e o suicídio de Getúlio Vargas. Contudo, o principal personagem, o comissário Matos, ele é fictício. O comissário, na verdade, é o alter ego do autor Rubem Fonseca. A obra é narrada em terceira pessoa, do ponto de vista do ingênuo, porém inteligentíssimo comissário. Rubem Fonseca não tece críticas à situação da época. Ele simplesmente narra os fatos do ponto de vista de alguém correto, vítima de brutalidades políticas e de corrupção policial. O autor, ele entra na história que mancha o país. Por isso, ele cria este outro eu, na verdade, né, para atingir o seu objetivo. Visando dar conotação fictícia à história que envolveu fatos reais, Fonseca cria outros personagens, justamente para dar vida ao seu alter ego. É o caso de Suas Namoradas. A obra, além de tudo, reflete ganâncias e obsessão pelo poder. Apesar de complexa realidade que foi a década de 50, Agosto é uma obra objetiva e fácil compreensão. Com este livro, o autor fornece uma análise imparcial dos conflitos políticos e sociais do contexto histórico em que a obra está inserida, de 1950 a 1954, e acaba despontando, na verdade, como um dos mais importantes romancistas contemporâneos. Um dos pontos, né, uma das características dessa obra é o intenso paralelismo entre os fatos reais e a ficção, que somados a uma linguagem simples e coloquial, proporcionam ao leitor uma leitura muito agradável. Essa fonte foi tirada do mundovestibular.com.br, mas eu vou deixar registrada toda a fonte por completo para quem quiser se aprofundar mais na pesquisa. Então, por hoje é só isso. Muito obrigada.